Estamos em nossa campanha de mordomia cristã. Estamos a ser lembrados de que Deus é o dono soberano de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele, inclusive nós mesmos. Estamos a ver cada área da nossa vida que pertence a Deus e que somos mordomos. O tema da mensagem de hoje é meus dons e talentos dele e para ele. Porque tudo foi criado por ele, para ele, inclusive nós mesmos, como afirma o Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas antes, irmãos, eu quero fazer a leitura de uma parábola que nós conhecemos como a parábola dos talentos, que está em Mateus 24, de 14 a 30. O pastor lerá e os irmãos poderão acompanhar a leitura na projeção. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando-se também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer um que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quero abrir aqui um parênteses, irmãos. Muito cuidado quando dizemos: não tenho. Não tenho. Porque na parábola Jesus diz: aquele que diz que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Porque todos temos. Todos temos. Pouco ou muito, todos temos. Então cuidado quando dizemos que não temos. Salmo 24, 24, versículo 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Tudo pertence ao Senhor, inclusive nós mesmos. E também, como afirma o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Irmãos, todas as coisas, não algumas coisas apenas, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Não pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao Senhor, com tudo o que temos e somos. Tudo o que há no mundo, todos os bens do mundo pertencem ao Senhor. A verdade é que não somos donos de nada, somos apenas administradores de tudo que recebemos das mãos de Deus. É isso que significa a mordomia cristã. Nós somos mordomos do Senhor, somos administradores dos bens que pertencem ao Senhor. Como disse Davi na sua oração, tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Irmãos, isso é mordomia cristã. Somos mordomos do Senhor, e como mordomos, um dia prestaremos contas da nossa mordomia, dos recursos e bens que Deus nos entregou para administrarmos segundo os seus propósitos. E hoje eu quero falar sobre a mordomia dos talentos e dons espirituais, porque tudo vem do Senhor. Em nossa campanha de mordomia, não podemos deixar de abordar esse assunto. E como introdução, eu quero fazer algumas observações importantes, na verdade, algumas perguntas. Primeiro, qual é a diferença entre talentos e dons? Qual é a diferença entre talentos e dons? Segundo, quem tem talentos também tem dons? Dons espirituais? Terceiro, quais são suas naturezas? De onde vêm os talentos? De onde vêm os dons? 4. Quais são os propósitos de um e de outro? Quais são os propósitos dos talentos e propósito dos dons espirituais? 5. Como se mesclam talentos e dons? Como se mesclam? Então vamos à primeira questão. Qual é a diferença entre talentos e dons? Talentos são habilidades naturais, inatas, que nascemos com elas, ou adquiridas, que adquirimos durante a vida, presente em todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm um talento, pelo menos um. Agora, dons espirituais são capacitações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo, exclusivas para crentes, com o propósito específico de edificar a igreja e glorificar a Deus. Agora, irmãos, quando falamos de capacitações sobrenaturais, não vamos pensar de coisas miraculosas, né? Coisas assim de milagres extraordinários. Não, pode ser algo simples, mas é uma capacitação sobrenatural. Eu vou falar mais sobre isso. Quem tem talentos tem dons? Quem tem talentos tem dons? Não, porque talentos todos podem ter, mesmo os não crentes. Mesmo não crentes, nós vemos pessoas que não são crentes, talentosas em várias áreas, na música, na literatura, nos esportes, na gastronomia. Agora, dons espirituais são concedidos somente aos crentes pelo Espírito Santo. Somente o crente tem dom espiritual, e todo crente tem pelo menos um. Quais são suas naturezas? De onde vêm? Os talentos são naturais e podem ser aperfeiçoados. Os dons são sobrenaturais,
dados por Deus pelo Espírito Santo. Quais são os propósitos de um e de outro? Bem, os talentos podem ser usados nas profissões, nos esportes, nas artes. Os dons são usados na igreja para edificação do corpo de Cristo. E como se mesclam talentos e dons? Uma pessoa, mesmo antes de se converter, por exemplo, tem um talento musical. Há muitos cantores aí talentosos. Mas ao se converter, essa pessoa que tem um talento musical, quando se converte, por meio do Espírito Santo, aquele talento que ela tem passa a ser usado pelo Espírito Santo para a edificação da igreja, para a evangelização. Então é um talento, mas que se torna um dom espiritual, porque a partir daquele momento, aquele talento é usado para edificação, é usado para a glória de Deus, é usado para a evangelização. Outro exemplo, uma pessoa com grande talento para comunicação pode receber o dom espiritual do ensino para a edificação. Então eu tenho o talento da comunicação. Quando eu me converto, aquele talento será transformado num dom espiritual, porque o Espírito Santo vai usar aquele talento para a edificação, para a evangelização. Então, sua habilidade natural será usada com poder e unção do Espírito para edificar a fé dos demais crentes. Irmãos, à luz dessas afirmações, eu quero voltar para o texto da parábola dos talentos e fazer algumas afirmações. Primeiro, Deus é quem dá talentos e dons. Os talentos e dons vêm de Deus. Na parábola, Jesus disse: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Deus é o doador dos talentos e bens. O melhor cantor, o André Bocelli, por exemplo, mesmo que não seja crente, tem esse talento porque Deus o deu. Não foi ele que criou aquela voz que ele tem. Ele nasceu com ela porque Deus deu. E agora eu pergunto, quais são os seus talentos? Quais são os teus talentos? Estão no campo da comunicação? Pode estar. Das artes? Dos esportes? Da informática? Tudo isso posso usar para a glória de Deus. Da gastronomia? O Wagner tem o dom da gastronomia, come bastante. Mas a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Agora saiba que só tens esse talento porque Deus o deu. Foi Deus que te deu. Então é responsável diante de Deus dos talentos que recebeste. Tens responsabilidade, porque veio de Deus. Segundo, os talentos e dons são dados por Deus de acordo com a nossa capacidade. Deus nunca vai pedir de nós mais do que nós somos capazes. Diz o texto: e a um deu 5 talentos, porque aquela era a capacidade dele. A outros 2, e a outros 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Irmãos, a expressão grega usada aqui significa segundo a sua própria força, poder, habilidade ou potencial. Então Deus, Ele é soberano na distribuição dos dons e talentos. E Ele sabe dos nossos potenciais.
das nossas limitações e nunca vai pedir mais do que podemos. E nunca vai dar-nos mais também do que podemos. Eu queria tanto ter aquele talento. Por que Deus não me deu? Ele sabe por que não deu. Talvez seria a minha perdição, se eu tivesse aquele talento. Imagina o Garcia com o talento do Cristiano Ronaldo. Não estaria aqui agora. Então Deus sabe aquilo que a gente pode suportar, tanto para mais quanto para menos. E devemos também lembrar das palavras de Paulo em 1 Coríntios 12, 11, que diz que o Espírito Santo distribui a cada um individualmente como Ele quer. Não é eu que escolho o dom que vou ter, é como Ele quer para aquilo que for útil. E aqui cai por terra, irmãos, a falácia pentecostal, que diz que todo crente batizado do Espírito Santo tem que falar língua estranha, tem que ter o dom de língua. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui a cada um como Ele quer, não como eu quero. E para que for útil. Nem todos têm todos os dons ou os mesmos dons. Terceiro, devemos zelar e desenvolver os talentos e dons que Deus nos deu. Se o talento veio de Deus, se o dom veio de Deus, então eu sou responsável. Eu preciso desenvolver e zelar. Versículo 16 ao 18 diz assim: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, quer dizer, tratou bem aqueles talentos, e granjeou outros 5 talentos, ele multiplicou. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, o que ele fez foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Irmãos, esse texto nos exorta a aperfeiçoar nossos talentos e dons, a melhorá-los. Por exemplo, se tens o talento musical, não te acomodes, faça cursos de aperfeiçoamento. Gosta de cantar? Vai fazer um curso de canto. Te aperfeiçoe. Eu lembro quando estávamos no Peru, a minha filha, ela dirigia o ministério de louvor da igreja, e ela colocou todos os jovens que faziam parte do ministério em aula de canto. Mas eu já sei cantar. Sim, mas vai aperfeiçoar. E melhorou muito. Então, se tens o talento musical, não te acomode, faça cursos de aperfeiçoamento. Se gostas de cantar, faça um curso de canto. Se sentes que o teu dom é de ensino, cresça na área a fazer cursos, na área do ensino, da pedagogia. Eu vou dar aqui um exemplo aos irmãos. No dia 25 de outubro, o Seminário Batista Teológico da Convenção Batista Portuguesa vai oferecer um curso de panorama bíblico. É um curso para líderes, professores de escola bíblica dominical, e nós já temos 6 irmãos da nossa igreja inscritos nesse curso. E eu dou os parabéns a esses irmãos que vão o quê? Aperfeiçoar-se, a capacitar-se. Então, se aperfeiçoe. Se o teu dom é de evangelista, aperfeiçoa-te na área da comunicação. Porque quando não procuras aperfeiçoar-te, ou quando acabas, ou quando achas que não podes melhorar, estás a enterrar teus talentos. Eu descobri, quando a Marisa começou a trabalhar, né, agora já não trabalha mais, já está reformada, já trabalhou 3 anos e se reformou. Aí eu tive que ir para a cozinha, preparar o almoço, o jantar. Aí eu descobri que eu tinha o dom da gastronomia. E procurei me aperfeiçoar. Fui lá no YouTube, pegava as receitas do YouTube, né?
e aprendi a fazer vários pratos. A Marisa não deixa muito, que agora tem medo da concorrência. Mas procura te aperfeiçoar. É nesse sentido, 2 Timóteo 1,6, por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Desperte o dom, se aperfeiçoe, Timóteo. Ele tinha o dom pastoral, então Paulo diz, desperta esse dom. 4, Deus nos vai pedir conta dos dons e talentos que Ele nos deu. Irmãos, eu não sei como será isso, mas Jesus ensina que vai haver uma prestação de contas. Pode ser inclusive aqui mesmo na vida. Eu já conheci gente que não usou bem o talento que Deus deu e hoje está a pagar por isso, porque enterrou. Jesus diz na parábola, versículo 19, e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Houve uma prestação de conta. Então esteja certo de que Deus está atento em relação ao uso dos talentos e dons que te tem dado. Deus dá o dom e o talento, Ele está atento a como estás a usar. A prestação de contas vai acontecer para aqueles que souberam e aperfeiçoaram os seus dons e talentos e usaram de acordo com a vontade e os propósitos de Deus, serão recompensados. Versículo 21, e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, agora eu quero rapidamente apresentar 4 atitudes que deves cultivar diante dos teus talentos e dons. Primeira atitude, humildade. O dom, o talento, não é para que eu me torne soberbo ou orgulhoso. Não há espaço para o orgulho, porque tudo que temos e somos veio das mãos de Deus. Devemos reconhecer que somos apenas administradores, então, humildade. Teu dom, teu talento, não é para que te tornes orgulhoso nem soberbo, não há espaço para isso. Gratidão. Nossa resposta natural deve ser um coração grato pela generosidade de um Deus que nos equipa para viver e servir. Gratidão. Porque, irmãos, nós não merecemos nem servir a Deus, mas Ele nos equipa para servi-lo. Obrigado, Senhor. Eu não merecia estar aqui agora nesse púlpito a pregar para os irmãos. É a graça de Deus. É a graça. Eu agradeço por isso. Propósito. Nossas habilidades não são para nosso próprio deleite egoísta ou apenas para o sucesso terreno. Deus me deu uma habilidade, eu vou usar para mim, para o meu sucesso, para o meu êxito, mas para que Deus seja glorificado através do que fazemos e de como fazemos. 4, responsabilidade. Se Ele nos confiou esses bens, somos responsáveis por usá-los bem, investir neles e multiplicá-los para a sua glória, assim como na parábola dos talentos. Eu sou responsável. Irmãos, além da parábola dos talentos, onde Jesus enfatiza a nossa responsabilidade em usar os dons e talentos que Deus nos deu para os propósitos de Deus, o apóstolo Paulo também enfatiza isso em sua carta aos Efésios, no capítulo 4. Ali ele enfatiza a responsabilidade de cada crente em usar os dons e talentos que recebeu para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Efésios 4,16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa
operação de cada parte. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aqui o texto bíblico compara a igreja a um corpo, onde Cristo é a cabeça, e cada crente forma as diferentes partes do corpo. Somos membros do corpo. O que Paulo está a dizer é que essas partes devem trabalhar juntas. Isto é, cada membro deve oferecer o seu contributo, conforme os dons e os recursos que recebeu do Senhor para a edificação da igreja. O corpo precisa estar bem ajustado e consolidado para que possa crescer. Então isso implica que cada membro deve contribuir e colaborar. Imagine, irmão, se um membro do meu corpo resolve não funcionar mais, não será um corpo saudável. O crescimento da igreja ou do corpo de Cristo acontece através da justa operação de cada parte. Eu quero que os irmãos gravem isso. Paulo diz, segundo a justa operação de cada parte. Se não coopero, estou a ser, além de um mau mordomo dos dons e recursos que Deus me deu, estou a ser também injusto com o corpo. Injusto. Jesus chega a dizer que estou a ser um servo inútil. Ele diz, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Inútil e injusto. Por isso Paulo diz, segundo a justa operação ou cooperação de cada parte. Eu estou a ser injusto, sabe por quê? Porque eu faço parte do corpo, desfruto dos benefícios e das bênçãos do corpo, sou alimentado e sustentado pelo corpo, mas não coopero com o sustento e a manutenção do corpo. Desfruto de tudo, mas não coopero com o sustento. Estou a ser injusto quando não coloco os meus dons e talentos à disposição para a edificação do corpo ao qual eu pertenço. Da mesma forma que sou injusto quando nego meu tempo para o crescimento do corpo, quando retenho meu dinheiro e não contribuo para o sustento do corpo. Estou a ser injusto porque desfruto dos benefícios do corpo, sou abençoado pelo corpo, mas não dou o meu contributo para o corpo. Eu lembro do testemunho, até algo um pouco irreverente, não sei se é irreverente, mas de uma irmã, ela deu testemunho de como ela se converteu ao dízimo. Ela disse que estava na igreja na hora do dízimo, deu-lhe uma dor de barriga, e ela foi a correr para a casa de banho. Aí se aliviou, né? Aí depois, na hora de usar o papel higiênico, ela pensou assim, meu Deus, eu não contribuo nem para pagar esse papel higiênico que eu vou usar agora. Mas usou, né? E a partir dali a consciência doeu e ela passou a ser uma dizimista fiel. Foi um testemunho que eu ouvi dela, todo mundo riu, claro, né? Mas ela se converteu assim, na casa de banho, com a dor de barriga. Porque é injusto. Eu desfruto, mas não coloco o meu grãozinho de areia. Isto é ser um mau mordomo. O bom mordomo coloca seus recursos, dons e talentos à disposição do corpo. Precisamos entender que cada membro tem um papel. Cada cristão tem um dom ou função específica e essencial para o crescimento da igreja. Há uma responsabilidade mútua de apoiar e edificar uns aos outros, não apenas de esperar que outros o façam. Não, irmãos, não temos que esperar que outros o façam, temos a responsabilidade mútua de edificar uns aos outros. Então, que o Espírito Santo nos capacite a sermos bons mordomos, não só do dinheiro, não só do tempo, mas também dos dons e talentos que o Senhor nos deu,
porque tudo é dele e para ele. Amém?